Neste vídeo vamos falar sobre limites para o desempenho desportivo. Isto porque nem todos os atletas têm a mesma capacidade de realizar exatamente as mesmas ações. Em 1986, o professor Carl Newell da Pennsylvania State University criou um modelo teórico onde enquadra estes limites. Estes limites são conhecidos hoje em dia como constrangimentos. Aliás, o modelo que o Sr. Carl Newell criou é o modelo dos constrangimentos e que define, no fundo, três tipos de constrangimentos que vão limitar o espaço perceptivo ao motor onde um determinado desempenho desportivo vai acontecer no espaço e no tempo. Estes três tipos de constrangimentos são os constrangimentos do atleta, os constrangimentos do envolvimento e os constrangimentos de tarefa, os quais vamos passar a apresentar de uma forma um bocadinho mais sumária daqui em diante. Ora, dentro dos limites do atleta, temos, por exemplo, as questões físicas, as questões associadas às nossas dimensões corporais, à altura dos praticantes, a dimensão dos membros inferiores, a dimensão dos membros superiores, mas também, por exemplo, a capacidade de impulsão vertical. Acho que todos concordamos que nem todos os atletas têm a capacidade de desempenhar esta ação que está a ser vista no vídeo aqui do lado esquerdo. Isto porque nem todos os atletas têm as mesmas dimensões corporais, não são da altura do James Harden, nem têm a mesma capacidade de impulsão vertical. Mas não são só as questões físicas que criam limites àquilo que cada atleta é capaz de fazer ou não em cada instante. Por exemplo, as questões de ordem técnica, como é demonstrada aqui pelos ginastas da Seleção Nacional de Team Gym, também elas criam alguns limites àquilo que cada um é capaz de realizar em determinado instante. Então, para já, em termos de limites ou constrangimentos do praticante, temos as questões associadas às dimensões corporais e as questões associadas à percepção que cada um tem em relação àquilo que consegue e não consegue realizar. Porém, não são só estas questões. As questões psicológicas, associadas, por exemplo, aos estilos cognitivos de atenção e concentração, ou às questões emocionais muito relacionadas com a capacidade de lidar com o stress, com a ansiedade e com a autoconfiança, também elas criam alguns limites às ações que cada praticante consegue desempenhar em cada instante. Em relação aos constrangimentos do envolvimento, estes digamos que são os menos manipuláveis. Podemos atirar algum partido deles. Por exemplo, as condições climatéricas. Praticar qualquer modalidade desportiva sob chuva não é a mesma coisa que praticá-la sobre um piso seco. Da mesma forma, as questões associadas à audiência, se temos ou não temos alguém a observar os jogos ou a observar uma performance, também isso vai ser influenciador do comportamento que os atletas vão demonstrar num determinado instante. Por último, temos o terceiro tipo de constrangimentos, que são os constrangimentos de tarefa. Estes são talvez aqueles que nós, enquanto professores e treinadores, temos uma maior capacidade de manipular com a intenção de alterar o comportamento dos praticantes. Aí temos, por exemplo, as dimensões e as características do objetivo, se está mais alto, se está mais longe, se está mais perto. As questões associadas às regras das modalidades, portanto, a regra de cada desporto vai criar limites àquilo que cada praticante pode e não pode fazer dentro do terreno de jogo. Os instrumentos que são necessários para praticar as modalidades são também eles causadores de limites, se temos que jogar com raquetes, se temos que praticar com uma prancha de surf, ou se temos que praticar com um remo ou com um stick de hóquei em patins. E por último, o espaço onde a performance acontece, seja um campo de jogo, seja um trilho de bicicleta de montanha, seja uma onda de surf. No fundo, e para reforçar um bocadinho aquilo que foi dito no início do vídeo, estes três tipos de constrangimentos que acabámos de apresentar aqui de uma forma sumária vão então delimitar e definir o espaço perceptivo ao motor onde o desempenho vai acontecer. E a ideia será mais ou menos esta: sempre que alterarmos, sempre que manipularmos algum destes tipos de constrangimento, aquilo que vai acontecer é que é expectável que o comportamento do atleta se altere, preferencialmente para melhor. No fundo, a ideia principal que eu queria transmitir aqui é a seguinte: é utilizar este modelo teórico que foi criado pelo professor Carl Newell em 86 para criarmos, desenvolvermos exercícios que sejam adaptados às características dos nossos atletas. Em 2010, quando escrevi o livro de Reiby, tive cuidado de pôr esta frase, que é: se treinarmos como os outros, na melhor das hipóteses seremos iguais a eles.
As referências para este vídeo foi o capítulo 11 do livro que editei pelas edições FMH, foi um artigo que escrevi com os meus colegas para o International Journals for Science and Coaching e, obviamente, o capítulo original do Carl Newell, onde ele apresentou pela primeira vez este modelo dos constrangimentos de Newell. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo.